O frio cortante penetrava cada fibra do corpo como se milhares de agulhas de gelo estivessem cravando a pele. Valentina abriu os olhos devagar, sentindo o peso das pálpebras. Acima dela, o céu pareceu estranho e hostil, uma névoa cinzenta que ainda guardava os últimos vestígios das estrelas da madrugada. Onde estava? O que tinha acontecido? Ao tentar se mexer, uma dor aguda atravessou suas costas, da lombar até o pescoço, como se uma lâmina tivesse cortado por dentro. Estava deitada sobre pedras pontiagudas, à beira de um rio. Ao redor, restos de uma ponte antiga, blocos de concreto meio destruídos, cobertos de musgo, testemunhas silenciosas de um passado esquecido. A cabeça latejava em pulsos surdos. Ao tocar a nuca, seus dedos encontraram algo úmido e pegajoso, sangue. A água do rio murmurava suave, acariciando as pedrinhas da margem, ponto que Ellison quase a embalava, convidando-a a fechar os olhos e mergulhar novamente na escuridão. Mas o instinto de sobrevivência a manteve acordada. Precisava entender onde estava e como tinha parado ali. Ao tentar se apoiar nos cotovelos, uma nova onda de dor e tontura a dominou. Tudo girou, e o escuro a engoliu mais uma vez. Quando voltou a si, o céu já clareava, pintado de tons rosados pelo nascer do sol. Valentina tentou organizar os pensamentos. Como se chamava? Valentina. O sobrenome? O nome do meio? Essas informações escapavam como fumaça, impossíveis de segurar. Nina sussurrou sem querer. O nome soou familiar, como um eco de algo importante. Seria o nome da avó? Ou dela mesma? A mente estava turva, apenas fragmentos de memória surgiam. O cheiro de pães recém-assados, uma cadeira de balanço velha, dedos nodosos contando as contas de um rosário. Sua blusa rasgada mal cobria o corpo. Um enorme hematoma se espalhava pelo lado. Cada respiração doía, como se as costelas estivessem quebradas. Apalpou-as com cuidado. Pareciam inteiras, mas o ferimento era grave. Teria caído? Ou alguém a empurrou? O medo repentino apertou sua garganta. Não lembrava de nada, mas o corpo guardava a marca de um terror vivido. Mais uma vez, tentou se levantar, apoiando-se em um pedaço de concreto. Conseguiu se ajoelhar, mas a náusea e a tontura voltaram com força. O mundo escureceu de novo. Vovô, olha ali. Tem alguma coisa branca entre as pedras. A voz de um homem jovem cortou a quietude da manhã. Dmitri Arquipovich Rybakov, conhecido por todos como Mitriche, semicerrou os olhos desbotados pelo tempo. Apesar dos 73 anos, sua visão era mais aguçada que a de muitos jovens. Como poderia ser diferente se ele era um conhecedor de ervas e precisava distinguir uma folha entre centenas? Vejo, neto, vejo, respondeu o velho, imóvel, como se farejasse o ar. Tem algo errado aqui. Sinto. Mikhail olhou para o avô com dúvida, mas não discutiu. Sabia que os pressentimentos do velho raramente falhavam, herança de sua avó Evdokia, parteira e curandeira, cujo nome ainda era pronunciado com respeito nas redondezas. Desceram até a margem do rio. Entre os escombros da ponte velha, algo claro se destacava. Mikhail carregava uma cesta trançada cheia de ervas frescas, Ivancha e folhas de beldroega balançando levemente em sua mão. Meu Deus, tenha piedade, o murmurou o velho ao verem a mulher caída inconsciente. O que você faz aqui, moça? Valentina não respondia. Seu rosto estava pálido com olheiras arroxeadas. Os cabelos grudados pelo sangue seco. Mitriche tocou seu pescoço com cuidado, buscando o pulso. Ainda viva, graças a Deus. Carrega ela, Mikhail. Com jeito. Está toda machucada. O jovem pegou a mulher no colo com delicadeza. Apesar da altura, ela era leve. Sua cabeça caiu para trás, revelando o pescoço fino marcado por dedos, como se alguém a tivesse estrangulado. Quem fez isso com você, coitadinha? Sussurrou Mikhail, apertando-a contra o peito. O velho seguia à frente, firme apesar da idade, apoiado em seu bastão de carvalho retorcido. Misha disse sem se virar, aqui houve maldade. Uma maldade grande. Sinto no ar. Mikhail não respondeu. Apenas segurou a desconhecida com mais força. A casa do Rybakov ficava na periferia da vila de Ivanova, a 12 quilômetros do centro do distrito. Uma construção robusta de madeira de larício, erguida pelo bisavô do atual dono nos anos 1920. Cada viga, cada tábua do assoalho contava uma história, guardando as memórias de gerações. Deitaram Valentina em um banco largo, coberto por tapetes tecidos à mão. Mitriche começou a organizar remédios caseiros sobre a mesa, maços de ervas secas, frascos de tinturas, panos limpos. Precisamos examinar ela direito, disse, franzindo as sobrancelhas brancas. Saia um pouco, Mikhail. Quando o neto saiu, o velho removeu com cuidado a blusa rasgada e a saia da mulher.
Seu corpo estava coberto de hematomas e arranhões, especialmente no lado direito e no ombro. Apalpou as costelas e os membros, verificando se havia fraturas. Moça forte, resmungou o aprovador. Outra não teria sobrevivido a isso. Lavou os ferimentos com uma infusão de camomila e aplicou compressas de raiz de confrei ralada com mel. A ferida na cabeça não era tão grave quanto parecia. A pele estava cortada, mas o osso intacto. Teve maldade aqui, Misha repetiu, umedecendo um pano na infusão. Alguém quis matar essa moça, mas não conseguiu. Não foi acidente. Alguém a sufocou. Veja as marcas no pescoço. Chamou o neto de volta. Mikhail entrou com cautela, os olhos fixos no rosto pálido da desconhecida. Como está ela, vovô? Concussão, hematomas sérios, mas nada quebrado, graças a Deus, respondeu o velho, enxugando as mãos. Alguém tentou matá-la. Veja os sinais no pescoço. Foi estrangulamento. Mikhail empalideceu. Olhou novamente para a mulher adormecida, e algo se mexeu dentro dele. Aquela figura frágil e indefesa não despertava apenas pena, mas um sentimento estranho, desconhecido. O que a gente faz agora, vovô? Nada de hospital, descartou o velho com um gesto. No tempo que levasse para chegar, ela sofreria mais ainda. A gente dá conta. Já salvamos casos piores. Lembra quando você, criança, teve pneumonia? Nenhum médico faria melhor. Ele se aproximou do fogão, onde uma panela de ferro fervia. Jogou dentro uma pitada de ervas secas de um saquinho de linho, e pericão, tanchagem, hortelã. Minha bisavó Evdokia usava essa mesma mistura para curar partidos na guerra. Essa moça também vai se levantar. Valentina acordou no terceiro dia. Primeiro ficou apenas deitada, observando o teto escurecido pelas décadas. A dor de cabeça tinha diminuído, e o corpo parecia recuperar as forças aos poucos. Ergueu-se nos cotovelos, olhando ao redor. Uma sala ampla com um fogão a lenha, ícones religiosos em um canto, enfeitados por toalhas bordadas, vasos de gerânio na janela e tapetes artesanais no chão pintado. Do cômodo ao lado, vinham sons abafados como de um rádio. A moça acordou. Um velho de barba espessa e cabelos brancos entrou na sala. Sentou-se em um banquinho ao lado dela, examinando seu rosto com atenção. Qual é o seu nome, minha filha? Perguntou, enquanto Valentina tentava lembrar. Valentina tentou recordar, mas a mente permanecia envolta em uma névoa espessa. Apenas um nome emergia da escuridão, Nina. Ela o pronunciou em voz baixa, como se testasse o som das sílabas. Nina, meu nome é Nina. Não sabia por quê, mas aquilo soava certo. O coração parecia confirmar, sim, é Nina. E o sobrenome? Ela balançou a cabeça, impotente. Não me lembro. Não me lembro de nada. Onde estou? Está em Ivanova, minha filha, respondeu o velho, com voz calma e firme. Eu sou Dmitri Arquipovich Rybakov. Pode me chamar Dmitrich. Sou Travnik, herveiro. Encontramos você com meu neto, perto do velho ponte sobre o rio. Estava toda machucada, sem sentidos. Já faz 3 dias que está conosco. Nesse momento, um homem jovem entrou na sala carregando uma bandeja. Alto, de ombros largos, rosto aberto e olhos cinzentos que transmitiam bondade. Dmitrich apresentou-o com orgulho. Este é meu neto, Mikhail. Foi ele quem a trouxe nos braços até aqui. Mikhail assentiu constrangido enquanto colocava a bandeja sobre a mesa. Sobre ela, uma xícara fumegante com uma infusão aromática e fatias de pão fresco com mel. Como você está se sentindo, Nina? Perguntou, tropeçando levemente no nome. Melhor, obrigada, respondeu Valentina, ainda com a voz fraca. A cabeça ainda dói, mas não tanto quanto antes. Ela tentou se sentar e Mikhail, ágil, apoiou-a com cuidado. Suas mãos eram fortes, mas gentis. Deles emanava um cheiro de madeira recém-cortada e ervas secas. Come, filha, insistiu Dmitrich, empurrando a bandeja para perto dela. Precisa de forças para se levantar. Nos dias seguintes, Valentina foi recuperando as forças aos poucos. A memória voltava em fragmentos. Sabia preparar borscht, amassar pão, calcular o troco no mercado. Mas as lembranças pessoais, nomes, rostos, lugares, permaneciam escondidas atrás de uma cortina densa. Ela começou a ajudar nas tarefas da casa. Primeiro com gestos tímidos, depois com mais confiança, como se as mãos lembrassem o que a mente esquecera. Sovar massa, varrer o chão, lavar roupas no tanque. Mikhail a observava quando achava que ela não percebia. Em seu olhar misturavam-se admiração e algo mais profundo, algo que ele próprio talvez ainda não compreendesse. Ele trabalhava como mestre de obras na cidade-distrito, mas todas as noites voltava correndo para Ivanova, para ajudar o avô e, sobretudo, para vê-la. Uma noite, enquanto jantavam os três, Dmitrich quebrou o silêncio com sua voz grave.
Não se apresse em lembrar, Ninocha. A memória é uma coisa teimosa. Volta quando menos se espera. Enquanto isso, fique conosco se não lhe for pesado. Como assim, Dmitri Arquipovich? Protestou Valentina, emocionada. Vocês me salvaram a vida. Se não fosse por vocês. Ela não terminou a frase, mas todos entenderam o que queria dizer. Alguém havia tentado matá-la. Quem? Por quê? Essas perguntas pairavam no ar como sombras. A quem Deus traz, a esse se ama, disse o velho, olhando alternadamente para o neto e para Valentina. Não existem coincidências neste mundo, meus filhos. Tudo está escrito lá em cima. Mikhail baixou os olhos, mas Valentina notou o rubor que subiu às suas faces. Algo quente e suave mexeu-se em seu peito. No quarto dia, a tranquilidade foi quebrada. 2 homens chegaram à aldeia em um cálice escuro. Andavam de casa em casa perguntando por uma moça da cidade, de cerca de 25 anos, possivelmente ferida. A vizinha Anastasia correu ofegante até a casa dos Rybakov. Mitriche, há uns estranhos te procurando. Dizem que são da polícia, mas não mostram documentos. Perguntam por uma moça. O velho ouviu em silêncio, franzindo os lábios. Depois assentiu. Obrigado, Nastia. Se perguntarem, diga que não viu ninguém. E passe a mesma palavra aos outros. Quando a mulher saiu, Mitriche virou-se para o neto e Valentina, que estavam à mesa. Você precisa ir embora, filha. Presinto que esses homens não trazem boas intenções. Se fossem da polícia de verdade, já teriam revirado a região com cães farejadores. Mas eles andam em silêncio, como lobos cheirando a presa. O rosto de Valentina empalideceu. O medo que havia quase desaparecido nos últimos dias voltou a apertar seu coração como um punho gelado. Misha, continuou o velho, leve-a para sua casa na cidade-distrito. Lá estará mais segura. Eu fico aqui para descobrir quem são esses homens e o que querem. Mikhail assentiu com determinação. Vamos nos preparar agora mesmo. Vou de carro. Conseguiremos chegar antes do anoitecer. Partiram ao entardecer, quando os estranhos já tinham deixado a aldeia. Mitriche os acompanhou até o portão, segurando um pequeno saco de pano. Aqui, filha, disse, entregando-o a Valentina. Tem pericão e tomilho, para afastar pesadelos e pensamentos ruins. Tome à noite. Depois, tirou do bolso um pequeno ícone em uma corrente desgastada pelo tempo. E isto, use sem tirar. Minha mãe me deu quando parti para a guerra. Me protegeu de balas e estilhaços. Que também a proteja. Valentina aceitou os presentes com lágrimas nos olhos, beijando a mão áspera do velho. Obrigada, Dmitri Arquipovich. Você se tornou um pai para mim. E você uma filha, respondeu ele com a voz embargada, olhando-a com uma sabedoria que carregava gerações. Lembre-se, esta casa sempre a esperará. Virou-se para o neto e pousou a mão em seu ombro. E você, Vnuchek, netinho, cuide dela como se fosse a menina dos seus olhos. Almas assim puras são raras. Não se preocupe, Ded, vovô, prometeu Mikhail, abraçando-o. Não tirarei os olhos de cima dela. Seguiu-se a viagem pela estrada de terra na velha Niva. Valentina olhava pela janela os campos e bosquetes que passavam, e uma dor doce lhe apertava o peito ao pensar naqueles que em tão pouco tempo haviam se tornado sua família. Em que está pensando? Perguntou Mikhail, desviando por um instante os olhos da estrada. Na estranheza da vida, respondeu ela baixinho. Não sei quem sou nem de onde vim, mas aqui com vocês, pela primeira vez me senti em casa. Como se sempre os tivesse conhecido. Mikhail sorriu, e aquele sorriso aqueceu algo dentro dela. O velho dizia que não havia encontros por acaso, apenas aqueles escritos pelo destino. Chegaram à cidade-distrito já de noite. Era um lugar pequeno, alguns prédios de 5 andares dos anos 1970, a prefeitura, uma escola, o hospital, o mercado. O apartamento de Mikhail ficava no 5º andar de um prédio sem elevador, modesto, mas aconchegante. Embora simples, dava para perceber o cuidado. Tudo limpo, arrumado, mesmo que o tempo para isso fosse pouco. Sobre a cômoda, uma fotografia, o jovem Mitriche ao lado de uma mulher e de um menino pequeno, a família de Mikhail. Não é um palácio, disse ele, constrangido, abrindo a porta. Mas é limpo e quente. É perfeito, garantiu Valentina, sincera. Você fica com o sofá. Tenho lençóis limpos aqui. Mikhail pegou a roupa de cama no armário, mas ela balançou a cabeça. Não, Misha. Sou eu quem é hóspede. Posso dormir na cozinha, no colchão inflável. Nem pense nisso. Protestou ele, indignado. Meu avô me mata se souber que deixei você dormir na cozinha. Vamos, sem discussão. Riram, e a tensão que os acompanhará o dia todo se dissipou um pouco. Naquela noite Valentina sonhou com a Ponte Velha.
Estava de pé sobre ela, enquanto abaixo as águas escuras rugiam. Alguém estava ao seu lado, sussurrando palavras cruéis. Não via o rosto, apenas sentia o hálito quente queimando sua face. Então mãos fortes a empurraram pelas costas e ela caiu na escuridão gelada. Acordou gritando. Mikhail entrou correndo no quarto, acendendo a luz. O que aconteceu? Nina, você está bem? Ela estava sentada no sofá, os braços apertados contra o peito, o coração batendo tão forte que parecia querer saltar pela garganta. Um sonho, sussurrou. Alguém me empurrou da ponte. Eu caía sem parar. Mikhail sentou-se ao seu lado, envolvendo-a com cuidado nos braços. Calma, calma. Foi só um pesadelo. Você está segura. Estou aqui. Ela se aninhou contra ele, sentindo o calor e a solidez daquele abraço. Pouco a pouco, o medo foi se dissipando. Como Mikhail de fato sentia-se protegida. Obrigada, murmurou. Por tudo. Por não me abandonarem. Como poderíamos? Ele respondeu sincero, surpreso com a própria pergunta. Você é, e hesitou como se as palavras não fossem suficientes. Você é tacaia assim? Uma pessoa como você não terminou a frase. Não precisava. Seus olhos não terminaram a frase, mas disseram tudo por ele. Havia neles tanta ternura e admiração que Valentina sentiu o fôlego faltar. Ficaram ali, lado a lado, até o amanhecer, falando de coisas simples, a vida no campo, o trabalho de Mikhail, as ervas que o avô colhia. Sobre qualquer coisa, menos o passado, que ela não lembrava, e o futuro, que se apresentava incerto e assustador. Quando a primeira luz do dia começou a filtrar pela janela, Mikhail perguntou de repente, com uma hesitação que não combinava com sua voz firme. Nina, e se sua memória não voltar? O que você fará? Ela refletiu por um instante, depois encolheu os ombros. Não sei. Começarei tudo de novo, acho. Arranjarei um trabalho, alugarei um quarto. Você poderia ficar conosco, interrompeu ele baixo como se temesse a própria ousadia. Com o avô, comigo. Seus olhares se encontraram, e algo dentro de Valentina se moveu, como se a última peça de um quebra-cabeça encaixasse no lugar. A imagem, antes fragmentada, ganhou finalmente um sentido. Eu gostaria disso, Misha sussurrou. Muito gostaria. Do lado de fora, o dia nascia cheio de incertezas e perigos, mas também de esperança e de um amor que começava a desabrochar. Valentina não sabia quem era nem de onde viera, mas agora tinha certeza de uma coisa. Queria seguir adiante ao lado daquele homem forte e bondoso, que a olhava como se ela fosse o tesouro mais precioso do mundo. O dia amanheceu com o suave rumor da chuva batendo na calha. Uma garoa quente de verão envolvia a cidadezinha em uma névoa, suavizando as arestas das construções. Valentina estava junto à janela, observando a paisagem borrada pelo vidro embaçado. Uma semana havia passado desde sua chegada, preenchida por novas descobertas e sonhos perturbadores. O apartamento de Mikhail, embora pequeno, era aconchegante. Uma cruchouca de 2 cômodos no 5º andar, com vista para um playground e uma faixa de mata ao longe. Os móveis, simples e resistentes, contavam histórias. O armário de portas escurecidas pelo tempo, a mesa de pernas entalhadas, o sofá que já havia abrigado gerações. Suas mãos, como movidas por instinto, alcançaram a panela com água fria no fogão. Era estranho. Ela não lembrava do próprio nome, mas o corpo guardava memórias de gestos cotidianos. Cozinhar, arrumar a casa, cuidar dos afazeres domésticos, tudo lhe vinha com uma naturalidade que sugeria uma vida inteira dedicada àquilo. Mais uma noite sem dormir. A voz de Mikhail atrás dela a fez estremecer. Ele estava na porta, o cabelo despenteado pelo sono, vestindo uma camiseta desgastada e calças de moletom. Tão caseiro, tão familiar. A palavra surgiu em sua mente de repente, trazendo consigo uma onda de calor e constrangimento. Sonhei com o escritório, murmurou, virando-se para o fogão para esconder o rubor. Papéis, números. Eu estava sentada diante de um computador, checando planilhas. Mikhail aproximou-se e tocou-lhe o ombro com delicadeza. Sua memória está voltando, Nina. Era assim que ele ainda a chamava, embora ambos soubessem, no fundo, que aquele não era seu nome verdadeiro. Mas ela não se importava. Aquele nome carregava consigo uma sensação de segurança, de pertencer àquele lugar. Hoje não poderei ficar para o almoço, disse ele, ajudando-a a pôr a mesa. Tenho que ajustar uns detalhes na obra. Vamos entregar um centro comercial. Mas passarei mais cedo à noite. Tenho uma novidade para você. Havia algo em seu tom que fez Valentina ficar atenta. Aconteceu alguma coisa? Não se preocupe, sorriu ele suave. É só uma pessoa que pode nos ajudar a entender seu passado. Depois que ele saiu, ela ficou sozinha no apartamento silencioso.
Fragmentos de memória voltavam em flashes. Ela sentada à mesa, preenchendo formulários, falando ao telefone. Ao redor, vozes abafadas, rostos indistintos, como se tudo fosse ouvido através de um véu espesso. Diante do espelho do corredor, observou seu reflexo. Uma mulher jovem, com olheiras fundas e um olhar carregado de ansiedade. Os hematomas quase haviam sumido, a ferida na cabeça cicatrizara, mas nos olhos ainda morava uma dor mais profunda que a física. Quem sou eu? Perguntaram seus lábios em silêncio. E o que aconteceu comigo? Viktor Pavlovich Siddiq era exatamente como Valentina o imaginara. Um homem de constituição robusta, postura militar e um olhar perspicaz sob sobrancelhas espessas. Ex-policial, amigo de guerra do avô de Mikhail, agora trabalhava como segurança em uma agência bancária local. Cumprimentou-os com um aperto de mão firme, primeiro Mikhail, depois Valentina, com a precisão de quem ainda seguia protocolos. O velho Dmitriel falava muito bem de você, disse, servindo-se do chá com hortelã e tomilho, presente do avô. E ele enxerga as pessoas como poucos. Sentados na pequena cozinha, Siddiq falava devagar, como se pesasse cada palavra. Fui atrás de informações, Dosha filha. Extraoficialmente, é claro, por antiga amizade. E encontrei algo. Fez uma pausa, deslizando um papel sobre a mesa. Valentina Sergeyevna Svetlova, 28 anos. Auxiliar de direção em uma agência de turismo chamada Voskod. Ao ouvir aquele nome, algo tremeu dentro dela. Svetlova. A palavra ressoou como uma corda vibrando após anos de silêncio. É você, confirmou Viktor, entregando-lhe uma folha com uma foto. No papel, uma versão mais jovem de si mesma a encarava. Cabelo arrumado, blusa impecável, um sorriso nos olhos que já não existia mais. Sou eu, sussurrou Valentina, passando os dedos pela imagem. Valentina Svetlova. Eu me lembro, algo me lembro. Mikhail, ao seu lado, apertou-lhe a mão debaixo da mesa, em um gesto de apoio mudo. Há uma estranheza aqui, continuou Siddiq tomando um gole de chá. O boletim de desaparecimento foi registrado apenas 5 dias depois que você sumiu. Quem o fez foi o dono da empresa, um tal Leonid Borisovich Zovovichori Bokrasnov, 55 anos, e seu marido. Fez uma pausa. Belov Igor Alexandrovich, 30 anos. Valentina levantou a cabeça bruscamente. Marido? Algo dolorido cruzou o olhar de Mikhail, mas ele se recompôs rápido. Tem mais, baixou a voz Siddiq. No mesmo período em que você desapareceu, uma quantia considerável também sumiu, 2,5 milhões de rublos. Um pagamento adiantado por pacotes turísticos. O silêncio que se instalou na cozinha era pesado. Valentina sentiu um frio se espalhar por dentro. Você acha que fui eu quem roubou? Acho que a história não é tão simples, balançou a cabeça Viktor. Seu marido alega que você fugiu com o dinheiro, mas eu passei 20 anos na polícia. Meu faro me diz que ele está mentindo. Cruzou os braços. Principalmente considerando as circunstâncias em que você foi encontrada. Ela quase se matou e jogou o dinheiro no rio? Não fecharam as contas. Mikhail bateu o punho na mesa, contendo a raiva. Desde o primeiro dia eu disse que alguém tentou matá-la. Calma, parem rapaz, acalmou o Siddiq. Primeiro precisamos entender. Investiguei a empresa. A Voskod organiza excursões de ônibus para aposentados. Rota Dourada, Belarus, Spaz. O dono, Krasnov, parece ser um homem respeitável. Você trabalhou lá por 5 anos, cuidando da papelada. Sem queixas. Fez uma pausa. E o marido? Valentina perguntou baixinho. O que tem ele? Também é funcionário da empresa. Casados há 2 anos. Sem filhos. Viktor hesitou, como se decidisse se deveria prosseguir. A outra pessoa envolvida. Marina Olegovna Krylova, secretária e administradora. Segundo minhas fontes, mantém um relacionamento próximo com seu marido, há cerca de 1 ano. Valentina fechou os olhos. A notícia não doía como deveria. Era apenas uma constatação fria, distante. Então é isso. Preciso descobrir mais, disse Siddiq decidido. Mas devemos agir com cuidado. Se minhas suspeitas estiverem certas, não se trata apenas de um roubo. Estamos falando de tentativa de homicídio. Nos dias seguintes, Viktor Pavlovich, valendo-se de suas antigas conexões, reuniu informações que pintavam um quadro sombrio. O esquema é simples e descarado, começou com a voz grave. A explicação veio naquela noite, enquanto Viktor Pavlovich falava baixinho, sentado à mesa da cozinha de Mikhail. Os dedos grossos tamborilavam no tampo de madeira desgastado, como se marcassem o ritmo de uma história que ele preferiria não contar. Valentina registrava os pagamentos antecipados dos pacotes turísticos. Começou, com a voz rouca de quem já viu demais.
Enquanto seu marido, a palavra soou como um insulto, e essa tal Marina substituíam os dados bancários nos contratos. No lugar da conta da empresa, inseriam os números de uma firminha de fachada, daquelas que abrem e fecham em um dia. Os clientes, a maioria idosos, gente que confia sem questionar, nem percebiam a troca. E Krasnov? Perguntou Mikhail, os nós dos dedos branqueando ao apertar o copo de chá frio. Krasnov é da velha guarda, resmungou Victor, sacudindo a cabeça cinzenta. Um técnico de outra época que entende de rotas e passagens, não de bits e bytes. Deixou toda a parte financeira nas mãos dos funcionários. Confiava nas pessoas, ironizou com um riso seco. Um erro clássico. Valentina ouvia tudo imóvel, como se falassem de uma estranha. As palavras batiam contra ela sem penetrar, como ondas em um quebra-mar. Mas a cada detalhe, fragmentos esparsos emergiam da névoa, o cheiro de café queimado no escritório, o zumbido do ar-condicionado quebrado, o peso dos maços de documentos entre seus dedos. Naquela noite, sozinha no quarto emprestado, ela não conseguiu dormir. Imagens desfilavam atrás das pálpebras fechadas, as paredes verdes do escritório, a mesa de mogno com o computador, pilhas de papéis carimbados. Rosto após rosto, o de Krasnov, um homem de olhos cansados mas bondosos. O de Igor, jovem, atraente, com um brilho no olhar que agora ela reconhecia como falso. E Marina, os lábios pintados de um vermelho agressivo, o sorriso desdenhoso. Pouco antes do amanhecer, o sono finalmente a dominou. Não foi um sonho. Foi uma lembrança, nítida como um filme arrancado à força do esquecimento. Ela está sentada no escritório, já tarde. As luzes da rua mal iluminam a sala vazia. Na tela do computador, os extratos bancários não fecham. Os números não batem. Ela refaz os cálculos, compara os códigos das contas e sente o sangue gelar. Vários pagamentos grandes, muito grandes, foram desviados para um destino desconhecido. Não para a conta da Voskhod, mas para algum lugar outro. Tenta ligar para Krasnov. O telefone toca no vazio. Deve estar na Dasha, pensa. Amanhã de manhã, logo cedo, eu conto tudo a ele. O celular vibra na mesa. É Igor. A voz dele está tensa, quase metálica. Onde você está? No escritório. Fiquei até tarde com os relatórios. Eu vou aí. Espere por mim. Valentina franze a testa. Há meses eles mal trocam palavras, vivem como estranhos sob o mesmo teto. Mas há algo em seu tom, uma urgência que não é preocupação, e sim algo mais que a faz concordar. Ela acordou com o coração disparado, as mãos úmidas de suor. Não era um sonho. Era real. Uma memória enterrada, agora arrancada à superfície com violência. O dia seguinte foi um borrão. Caminhava como uma sonâmbula, revirando os detalhes daquela noite, tentando arrancar da mente o que veio depois. Igor chegou? O que eles disseram? As respostas vieram ao entardecer, quando Mikhail chegou com novas informações trazidas por Victor. Cavamos mais fundo, disse, os olhos brilhando com uma mistura de fúria e triunfo. Encontramos uma testemunha, a faxineira do escritório. Ela viu você saindo com ele na noite do dia 16 de junho, por volta das 22 horas. Estavam discutindo. 16 de junho. A data ecoou em sua cabeça. O dia em que ela havia descoberto a fraude. Com voz trêmula, Valentina contou sobre o sonho. Mikhail ouviu em silêncio, os maxilares tão contraídos que ela temeu que os dentes se quebrassem. Você lembra o que aconteceu depois? Perguntou quando ela terminou. Ela fechou os olhos, como se isso pudesse bloquear as imagens que agora inundavam sua mente. Vagamente. Acho que, ele disse que queria reconquistar-me. Começar tudo de novo. Uma pausa. Um suspiro trêmulo. Depois, estávamos perto do rio. Do velho ponte. A voz falhou. Meu Deus, Misha. Ele a levou até lá para matá-la. A memória voltava em jorros dolorosos. Igor a levará ao velho ponte, o mesmo onde, 2 anos antes, eles tinham tido seu primeiro encontro romântico. Embora casados há apenas 2 anos, se conheciam há mais tempo. E foi ali, naquela noite entre as tábuas podres da estrutura abandonada, que algo entre eles havia pegado fogo. Agora a ironia a esmagava. O lugar que marcará o início de tudo se tornará o palco da traição final. Você tem que entender. Igor insistia, andando de um lado para outro no ponte escuro, as palavras saindo atropeladas. Se isso vier à tona, Krasnov quebra. A empresa fecha. Todos ficam sem nada. Ela balançou a cabeça, as mãos apertando a grade enferrujada. Não podemos fazer isso com Leonid Borisovich. Ele confiou em nós. E os clientes? São pessoas idosas que economizaram a vida toda por essas viagens. Então você prefere destruir tudo? A voz dele se transformou, rouca e estranha.
Os olhos, aqueles olhos que ela já achará tão familiares, agora pareciam de um estranho. Valentina lembrou do momento em que recuou, instintiva. Lembrou como ele se lançou para frente, as mãos fortes empurrando seu peito com força brutal. O mundo girou, o ar foi arrancado de seus pulmões e então o vazio. A queda. A água negra engolindo-a. A última imagem. A silhueta dele contra o céu estrelado, afastando-se, diminuindo, como se ela já fosse um fantasma. Ele achou que tinha me matado, sussurrou finalmente. Victor anotava tudo em um caderninho de capa surrada, a caneta riscando o papel com precisão cirúrgica. A correnteza naquela parte do rio é forte, comentou, sem levantar os olhos. Deve ter arrastado você quilômetros abaixo, até aquele trecho destruído do ponte onde as coisas deram outra volta. Mikhail estava pálido, os punhos cerrados sobre a mesa. E agora? Vamos à polícia. Acalme-se, Victor levantou a mão, como um professor interrompendo um aluno impulsivo. Temos apenas a palavra de Valentina contra a dele. Ele vai dizer que discutiram, que ela pulou ou caiu sozinha, e ele fugiu com medo. Precisamos de provas. Que provas? Mikhail explodiu. Ele tentou matá-la. Mesmo assim, o velho policial manteve a calma, implacável. Precisamos agir com estratégia. Principalmente agora que eles sabem que Valentina está viva. Ele jogou um maço de fotos sobre a mesa. 2 homens de feições duras entrando em um Lada Kalina escuro. Reconhece o carro? Mikhail assentiu, sombrio. São os mesmos que vieram ao vilarejo. Criminosos locais, confirmou Victor. Fazem bicos sujos por dinheiro. Minhas fontes dizem que Igor e Marina os contrataram para encontrar e eliminar a testemunha inconveniente. Mas por que foram embora tão rápido sem revirar cada casa? Perguntou Mikhail. Victor soltou um grunhido seco. Pagaram só pela busca inicial. Quando não acharam nada de imediato, não se deram ao trabalho de procurar mais. Esses caras cobram caro por trabalho sério. Fez uma pausa. Mas agora, com Igor desesperado, eles podem voltar. Com instruções mais específicas. Valentina sentiu o sangue escoar do rosto. Uma coisa era lidar com memórias turvas de uma tentativa de assassinato. Outra, muito pior, era saber que o perigo era real. Aqui. Agora. Falei com Krasnov, continuou Victor, mudando de tom. Com cuidado, sem revelar tudo. Ele está em choque com a dimensão do roubo. Disposto a ajudar a desmascarar os culpados. Propôs uma reunião no escritório. Supostamente uma testemunha apareceu, disposta a confirmar que Valentina é quem desviou o dinheiro. Isso é loucura, protestou Mikhail. E se eles desconfiarem? Estarei por perto, Victor foi firme. E tudo será gravado. Antes disso, entregarei oficialmente os materiais que reunimos ao MVD. Assim que tivermos uma confissão, a prisão é imediata. Valentina permanecia em silêncio, os dedos brincando com a borda da toalha de mesa. O medo de enfrentar aquele lugar, aquele homem, era uma faca no peito. Mas o medo de continuar fugindo, de viver para sempre olhando por cima do ombro, era pior. Eu aceito, disse por fim, com uma condição. Mikhail estremeceu. Qual? Que você esteja lá também. O escritório da Voskhod ficava em um prédio baixo de 2 andares, no centro da cidadezinha. A placa com a pintura descascada, as janelas opacas de sujeira, a tabuleta com os horários de funcionamento quase ilegível. Tudo ali gritava que os negócios não iam bem. O que agora Valentina sabia não era acaso, mas consequência. Ela ajustava as mangas da blusa com nervosismo, parada diante da entrada. Ao seu lado, Mikhail apertava sua mão com força, como se temesse que ela fosse levada por uma correnteza invisível. Atrás deles, a figura imponente de Victor observava tudo, imóvel como uma fortaleza. Vai dar tudo certo, murmurou Mikhail, os olhos fixos nos dela. Não vou deixar ninguém machucá-la. Nunca mais. Ela sentiu grata, inspirando fundo. As memórias a atingiam em ondas. Ali, naquele degrau, ela havia passado 5 anos da sua vida. Chegava antes do sol nascer, ia embora quando a noite já havia caído. Acreditara com uma fé quase ingênua que estava fazendo certo, que ajudava pessoas. Agora cada passo em direção à porta era como pisar em vidros quebrados. O sonho de viajar pelo mundo, aquele que Valentina um dia acreditou estar ajudando a realizar, agora lhe parecia uma ironia cruel. A porta do escritório rangeu ao se abrir, e o cheiro de ar viciado misturado ao aroma barato de ambientador a atingiu como um soco no estômago. As paredes verdes desbotadas, as mesas gastas pelo tempo, os posteres esmaecidos de destinos paradisíacos que ela mesma ajudara a colar anos atrás. Tudo igual, tudo estranho, como se aquele lugar pertencesse a uma vida que não era mais a sua.
Atrás do balcão da recepção, Marina levantou-se de repente, derrubando a xícara de café com um movimento brusco. Seus olhos, pintados com sombra azul elétrica, arregalaram-se ao reconhecer Valentia. Vê-a ali? A voz falhou quebrada entre o choque e o pânico. Você, está viva? Antes que Valentia pudesse responder, a porta do gabinete do diretor se abriu. Leonid Borisovich Krasnov, com sua barba bem cuidada e olheiras fundas, parou no meio do movimento, como se tivesse visto um fantasma. Os lábios tremularam antes que ele conseguisse articular. Meu Deus, Valesha, sua voz era um suspiro rouco. Em 2 passos, ele a envolveu em um abraço apertado, como se temesse que ela fosse desaparecer novamente. Você está aqui. Nós achamos que não terminou a frase, mas o alívio em seus olhos falava por ele. Por trás de Krasnov, uma sombra alta se materializou. Igor. Seu rosto, antes tão familiar, agora parecia esculpido em pedra, os traços afiados, o olhar fixo nela com uma mistura de terror e incredulidade. Valentia recuou instintivamente, pressionando-se contra Mikhail, cujos músculos tensionaram sob sua mão. Igor a encarava como se ela fosse um espectro ressuscitado, algo que não deveria existir. Entrem no meu gabinete, disse Krasnov, a voz recuperando a firmeza profissional. Precisamos conversar. O espaço era amplo, mobiliado com madeira escura e pesada, como se o tempo tivesse parado nos anos 90. Nas paredes, diplomas emoldurados, cartas de agradecimento de clientes e fotos de paisagens exóticas, um museu de sonhos vendidos. Krasnov sentou-se atrás da mesa, indicando as poltronas com um gesto. Seu olhar passou por Marina e Igor antes de pousar em Valentia, carregado de uma culpa silenciosa. Não vou perder tempo com rodeios, começou, os dedos tamborilando na superfície de mogno. Sei tudo sobre a fraude com a substituição de dados bancários. E sei o que aconteceu com você, Valentia. Marina saltou da cadeira como se tivesse levado um choque. Isso é calúnia. Seu tom era agudo, quase histérico. Ela é que roubou o dinheiro e sumiu. Inventou tudo. Sente-se, Marina Olegovna, ordenou Krasnov, a voz cortante. E ouça com atenção. Temos todas as provas, extratos bancários, laudos de perícia nos contratos, depoimentos de testemunhas. Ele fez uma pausa, olhando para Igor, cujo rosto agora brilhava com uma camada fina de suor. E agora a própria Valentia. Viva! Igor permaneceu mudo, os dedos crispados nos braços da poltrona. Seu silêncio era um poço de tensão, como se cada segundo o afundasse mais. Vocês não apenas roubaram a empresa, continuou Krasnov, a voz trêmula de uma raiva contida. Roubaram pessoas. Idosos que economizaram a vida inteira, que venderam joias de família, que se endividaram. Tudo por quê? Por ganância. Seus olhos, antes tão afiados para detalhes de rotas e logística, agora pareciam velados pela exaustão. 30 anos dedicados àquele negócio. Um homem que conhecia cada curva do anel de ouro e cada horário de trem para a Bielorrússia, mas que falhara em enxergar a traição bem debaixo do seu nariz. Eu não sabia de nada. Explodiu Igor, finalmente. Seu dedo apontou para Marina como uma faca. Foi ela. Ela arquitetou tudo, me arrastou para isso. Eu sempre fui contra. Mentiroso. Marina gritou, os olhos injetados de ódio e algo mais, algo que se parecia com desespero. Você é que sugeriu trocar os dados. Disse que ninguém ia notar. Havia medo ali, além da fúria. Medo de uma mulher que crescerá entre paredes manchadas de álcool e promessas quebradas, que sonhara escapar da miséria e agora via seu futuro desmoronar como um castelo de cartas. Eles se atacavam com palavras, jogando a culpa um no outro como uma bola suja. Valentia os observava com uma estranha distância, como se assistisse a uma peça sobre estranhos. Aquele era o homem que ela amara? Aquela era a vida que quase a destruíra? E a tentativa de assassinato? A voz de Sedik cortou o tumulto como uma lâmina. Igor empalideceu. Seus olhos saltaram para a porta como um animal acossado buscando uma saída. Eu não queria matá-la, gaguejou, a voz quebrada. Só fiquei com medo. Ela descobriu a fraude e ia contar para o Krasnov. Baixou a cabeça, evitando o olhar de Valentia. Tentei convencê-la a ficar quieta, ofereci dinheiro, mas ela se recusou. Discutimos na ponte. Eu a empurrei. Não calculei a força. Uma pausa. Achei que ela tivesse se afogado. E nem tentou salvá-la, completou Mikhail, cada sílaba carregada de um veneno gelado. O silêncio de Igor foi a confissão mais alta que poderia dar. Foi então que a porta se abriu com um estrondo. 2 policiais em uniforme entraram, os rostos impassíveis. Belov Igor Alexandrovich. Krylova Marina Olegovna. A voz era formal, inexorável.
estão presos sob suspeita de fraude em grande escala e tentativa de homicídio. O restante do texto: julgamento, reconciliação com Krasnov, retorno à casa da mãe e o pedido de Mikhail, será reescrito na sequência, mantendo o mesmo estilo narrativo e emocional. O pequeno anel com uma pedrinha miúda brilhou entre os dedos trêmulos de Mikhail. Valentina sentiu um nó na garganta, tão forte que quase a sufocava. Poucos meses atrás, ela esteve à beira do abismo, física e emocionalmente destruída. Agora, diante dela, abria-se uma nova vida transbordante de amor e esperança. Sim, respondeu simplesmente, estendendo a mão que tremia. Sim, Misha. Do lado de fora, através da janela da Gorenitsa, o quarto quente da casa de madeira, o avô Mitrish os observava, enxugando com a manga do casaco uma lágrima teimosa que escorria pela face sulcada. Em sua memória reviveram-se imagens do próprio casamento, tão simples e sincero quanto aquele, junto ao mesmo poço de pedra, 60 anos antes. Eis que se cumpriu, sussurrou, como se falasse consigo mesmo. Não foi à toa que eu a encontrei naquele dia. O destino. A cerimônia aconteceu na casa de madeira da aldeia, seguindo os antigos costumes. A mesa, coberta por uma toalha bordada à mão, curvava-se sob o peso das iguarias, tortas recheadas com cogumelos, carne e frutas silvestres, conservas tiradas da adega escura, linguiças defumadas no fogão a lenha, medovua, a bebida de mel fermentado com ervas que deixava um rastro doce na garganta. Tudo feito com as próprias mãos, com o carinho que só o trabalho honesto sabe dar. O casamento foi abençoado na pequena igreja do vilarejo, recentemente restaurada depois de décadas de abandono. A noiva, vestida em um simples vestido branco de linho, o noivo, em um terno sóbrio mas impecável, velas tremulantes, ícones dourados, cânticos que ecoavam como preces de séculos passados. Nada de ostentação vazia, apenas a verdade nua e pura como o amor que os unia. Antoninovna, a mãe de Valentina, que no início olhara com desconfiança para aquele homem que surgira tão repentinamente na vida da filha, você mal o conhece, minha filha, viu seus últimos resquícios de resistência derreterem ao ver os sorrisos dos dois. E quando soube que Mikhail havia convidado Antoninovna para morar com eles, não pôde conter as lágrimas. Que Deus lhes dê felicidade, meus filhos, disse, abraçando-os com força. Vocês a merecem. O avô Dmitri, vestido em suas melhores roupas com a barba branca penteada e o peito erguido, entregou aos jovens um livro encadernado em couro desgastado pelo tempo. Aqui estão todos os nossos segredos de família, disse, acariciando a capa com dedos nodosos. Receitas da bisavó Evdokia. Guardem este conhecimento, crianças. Nele está a sabedoria de muitas gerações. Depois da festa, a vida deles passou a se dividir entre a cidade e a aldeia. Durante a semana, o trabalho no centro do distrito. Nos fins de semana, a paz de Ivanova, ao lado do avô. Mikhail, movido pela paixão de preservar o passado, abriu seu próprio negócio, a restauração de prédios históricos. Seu primeiro projeto foi a igreja semi-destruída da aldeia vizinha, um desafio árduo, mas que enchia seu coração de propósito. Valentina, por sua vez, floresceu. Como vice-diretora da Voskhod, implementou novas tecnologias e sistemas de transparência, reconstruindo a confiança dos clientes. Paralelamente, frequentava cursos de aperfeiçoamento, como se quisesse compensar o tempo perdido. As sombras do passado iam se dissipando, substituídas por memórias luminosas. O cheiro de pão fresco saindo do forno, as risadas do avô Mitrish contando histórias à noite, as mãos de Mikhail entrelaçadas nas suas. E então, um ano depois, um choro agudo encheu a casa. Nasceu Dmitri, ou simplesmente Mitia, nomeado em homenagem ao bisavô. O velho, agora bisavô, pareceu rejuvenescer. As costas se endireitaram, os olhos recuperaram o brilho travesso de outros tempos. O continuador da linhagem dizia, balançando o bebê envolto em um cobertor bordado. Será um guerreiro, sinto no sangue. 6 meses se passaram. Uma manhã de junho acolheu Valentina com raios de sol filtrando-se pelas cortinas. Ela se esticou na cama, sorrindo para o novo dia. Ao seu lado, o pequeno Mitia resmungava no sono, fazendo barulhinhos com os lábios que a faziam rir. Levantou-se com cuidado para não acordá-lo e aproximou-se da janela. Lá fora, o pomar plantado pelo avô de Mikhail estendia seus galhos carregados de frutas. Mais além, as hortas bem cuidadas, o pátio varrido, o velho poço com sua tampa de madeira gaste pelo tempo. Tudo respirava ordem e vida. A Voskhod havia superado a crise. Os clientes voltavam, a confiança era reconstruída passo a passo. Valentina mergulhara de cabeça no trabalho, inovando com sistemas de controle mais transparentes, provando que até das cinzas pode nascer algo melhor.
Mikhail, por sua vez, receberá seu primeiro grande contrato, a restauração de uma igreja centenária. Reunirá uma equipe de entusiastas como ele, pessoas que acreditavam que o passado não deveria ser apagado, mas sim ressuscitado. Sua visão, antes apenas um sonho, ganhava forma. Então chegou uma carta inesperada. De Igor. Era um pedido de perdão, escrito com letras trêmulas, cheio de arrependimento. Ele confessava ter caído em um abismo de ambição e egoísmo, que agora, na solidão da prisão, compreendia a extensão do mal que causará. Não pedia resposta, apenas que Valentina soubesse. Ele se arrependia, de verdade. E rezava por ela e por sua nova família. Valentina levou dias para decidir. Mas no fim, escreveu uma linha curta, sem ódio, sem amargura. Eu te perdoo, Igor. Viva em paz. E sentiu, como se um último peso fosse retirado de sua alma. Até de Marina houve notícias por intermédio de conhecidos. Ela trabalhava em uma fábrica de costura, aprendendo o ofício de modelista. A prisão, disse, a ensinou o valor do trabalho honesto. Não havia mais espaço para atalhos sujos em sua vida. A vida seguia. Apesar de tudo, ou talvez por causa de tudo, Valentina encontrara o que sempre desejara. Uma família de verdade, um trabalho que a realizava, uma paz interior que nem mesmo as tempestades do passado conseguiram arrancar. Naquela manhã de junho, com o filho adormecido nos braços, ela olhava pela janela e pensava em como a vida pode ser estranha. Como o pior dos pesadelos pode se transformar na maior das bênçãos. Como a fé, mesmo quando tudo parece perdido, é a última centelha que não se deve deixar apagar. Sentiu passos atrás de si. Mikhail se aproximou e envolveu-a e ao filho em um abraço, beijando-lhe a têmpora. Em que está pensando? Perguntou baixo. Que a memória do coração é mais forte que qualquer prova, respondeu Valentina, sorrindo. E que o amor verdadeiro sempre acha o caminho de volta para casa.